Fala, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? De volta às nossas análises de obras para a terceira etapa, repertório lindo, maravilhoso, que eu amo, já foi várias vezes e vou continuar falando porque ele tá incrível, né? Nossa obra de hoje vai ser Cálice, essa música super conhecida. É uma música que de alguma forma faz parte da nossa escuta, em algum momento você já escutou, mesmo não sendo o seu repertório do coração, mesmo não sendo o estilo que você mais gosta, você deve ter escutado em algum momento, visto algum vídeo. É uma música muito marcante. A música Cálice, ela foi escrita pelo Chico Buarque e pelo Gilberto Gil, embora o Gilberto Gil não esteja na gravação original, não faça parte da interpretação dessa música. Mas o Gilberto Gil, ele se desvinculou da gravadora e aí quem acaba gravando a música fica o Chico Buarque junto com o Milton Nascimento. São os dois que vão gravar. A história da música é muito legal, é muito incrível, ela é uma história que vale a pena conhecer. Sempre que a gente analisa uma obra, a gente olha para quê? Para quais pontos da obra? Compositor ou intérprete. No caso, a gente vai ter um olhar para os dois lados, porque a gente vai olhar um pouquinho para o Gil, para o Chico Buarque e também para o Milton Nascimento. A gente ainda olha para a questão do contexto, que aqui é fundamental. Não dá para analisar essa obra, não dá para falar dessa obra sem de fato considerar o contexto dela. E o último ponto que a gente olha são as partes musicais propriamente ditas, os aspectos musicais da obra, que também são muito importantes. Então, por partes, começando aí com compositores e intérpretes. O Chico Buarque, embora a gente conheça ele muito mais pela parte musical, pelas composições e pelas interpretações, ele é um artista mais amplo, ele trabalha em mais campos. Ele escreveu livros, inclusive chegou a ganhar o prêmio Jabuti com um dos livros que ele escreveu. Ele também escreveu peças e ele chegou inclusive a atuar também, tá? É bastante ampla a carreira artística dele, ele vai por vários caminhos. É um dos artistas principais da cultura brasileira, tem muita notoriedade, ele tem mais de 80 álbuns, alguns solos e outro com parceria com outros artistas, tá? E algumas músicas que são muito conhecidas, que fizeram bastante sucesso, como a música Cálice, que é a que nós vamos analisar na aula de hoje, a música Construção, que foi uma música tida pela crítica com bastante. Tida pela crítica com bastante crítica. Esquece essa frase. Uma música que era bem crítica em relação ao regime militar. Melhorou? Amor daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. A música Banda, que ele inclusive vence um dos festivais da música popular brasileira com essa composição, a Banda. Estava à toa na vida, meu amor me chamou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. A minha gente sempre despediu-se da dor, pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. Então, com uma obra muito vasta, muito ampla, ele é um importante artista para a nossa cultura. Um nome que não pode passar batido. E em relação ao Milton Nascimento, que é quem está interpretando a música junto. Daqui a pouco a gente fala do Gilberto Gil. Vamos para o Milton Nascimento. O Milton Nascimento não fica nada atrás quando comparado ou colocado ao lado do Chico Buarque e do próprio Gilberto Gil. Ele é considerado um dos músicos mais talentosos da nossa cultura brasileira. Ele nasceu no Rio de Janeiro, mas ele se considera mineiro, O coração dele, ele fala que está em Minas Gerais, embora seja carioca. Ele tem 34 álbuns, também, Bastante. É um multi-instrumentista, ele toca vários instrumentos, tem composições e também a interpretação de várias músicas. E também ficou muito conhecido depois de conseguir o segundo lugar num festival desses da música popular brasileira com a canção Travessia. Quando você foi embora, fez-se noite em meu viver.
Forte eu sou, mas não tem jeito. Hoje eu tenho que chorar. Minha casa não é minha e nem é meu este lugar. Vale a pena falar também que ele já ganhou o Grammy, né? Um título importante. E o Gilberto Gil, esse nome já está bem familiar pra gente, aquele que passeou da marcha contra a guitarra elétrica, aquele que subiu no palco e bem-vindos à Tropicália, exatamente esse Gilberto Gil, que compôs ao lado do Chico Buarque a canção Cálice. Também já recebeu, né, o prêmio do Grammy, ele já ganhou o título, né, de Artista da Paz pela Unesco, já foi ministro da Cultura do Brasil. Então, além da parte musical dele, vale também ressaltar essa questão que ele tem esse engajamento mesmo político, também cultural, tá? Muito engajado o Gilberto Gil, continua assim até hoje, inclusive. Nós já comentamos sobre isso em outros momentos, em outra aula, música de protesto, Cantos da Resistência, vale a pena assistir essa aula se você não viu. Ele foi exilado, ele ficou em Londres durante um determinado período. Chico Buarque também, mas o Chico Buarque foi um autoexílio. Ele mesmo resolveu sair do Brasil por conta da situação, ficou pouquinho tempo na Itália. Já o Gilberto Gil, ele não teve essa opção. Ele foi realmente Brasil, ame-o ou deixe-o, e ele foi forçado a deixar, mesmo amando o Brasil. Uma situação bem complicada de censura que a gente vivia. E essa música Cálice, ela traz exatamente essa questão da censura. A música foi escrita no ano de 1973, ou seja, eu já tenho o ato institucional número 5 vigente. E a gente sabe que a grande questão do ato institucional para a parte das artes foi que agora tudo precisava passar por um departamento de ordem política social e falar isso pode ou não pode. Então, nada que fosse ser veiculado pelos meios de comunicação, eles tinham autorização de ir diretamente para uma rádio, para um jornal, coisas como essa, um programa de TV. Tudo isso tinha que passar previamente por alguns responsáveis para falar isso pode ou isso não pode. E a música Cálice, ela foi escrita então durante esse período. Essa parte do contexto em que a música foi escrita, nós já conhecemos. Nós já sabemos dessa parte da ditadura militar e a música nesse momento, então, a arte nesse momento, ela precisa aprender a falar nas entrelinhas. Eu não posso mais ser direto, eu não posso mais ser objetivo, eu não posso falar exatamente o que eu quero. E a arte, ela tem que ficar cada vez mais artística para dar conta do recado dela. E é exatamente isso que acontece na música Cálice. A palavra que, a princípio, no momento inicial, ela parece fazer referência a um texto religioso, quando Jesus, no Getsemane, um momento bíblico, ele tem um contato com Deus Pai e ele fala: Pai, Deus, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Embora o refrão dessa música tenha escrito pelo Gilberto Gil, as estrofes é uma escrita pelo Chico e outra pelo Gil. E eles vão alternando essa escrita, essa responsabilidade das estrofes. Essa música foi censurada e ela só pôde ser publicada, veiculada 5 anos depois. Na noite em que eles resolveram cantar essa música, e ela já tinha passado por uma censura, eles começam então a cantar. Nessa ocasião é o Chico Buarque e o Gilberto Gil, e aí o microfone é silenciado. E aí o Chico vai tentar cantar no microfone que tem ao lado, o microfone silenciado, e eles não conseguem então cantar a música Cálice, né? São silenciados pela censura naquele momento. E por isso que só 5 anos depois é que ela vai ser divulgada, vai ser gravada mesmo. E aí nessa ocasião não vai ser o Gilberto Gil que vai gravar com o Chico, e sim o Milton Nascimento. Então por isso que a nossa interpretação fica com o Milton Nascimento.
A música, como nós já conversamos no comecinho, comentamos no começo, ela é carregada de duplo sentido. Então, para cada estrofe que nós temos da música, a gente tem um significado a ela atrelado. Vamos fazer essa análise porque vale a pena? Aliás, uma coisa importante que nós temos é o seguinte, a estrutura dela é bastante simples. O que a gente vai ter é estrofe e refrão, parte A e parte B. Vamos então para cada pedacinho dessa música antes de seguir em frente. Começando com o refrão. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai, Afasta de mim esse cálice, Pai. afasta de mim esse cálice. Pai, Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. O verso Pai, afasta de mim esse cálice, ele sintetiza uma súplica. O Gilberto Gil, ele faz uma explicação breve de cada trechinho dessa música e vale a pena a gente, inclusive, ver a própria explicação dele. Falar com o compositor. Gil, fala com a gente, explica. Eu me lembro, saí dali daquela coisa, peguei o telefone, liguei para Chico e disse: Chico, eu tive uma ideia do cálice. Hoje é sexta-feira, ficou a coisa do cálice. Vamos por aí, vamos partir por aí. Ele fez: tá bom, vamos embora, venha para cá amanhã, que é sábado de Aleluia. Você vem para aqui. Ele morava na Lagoa, ali na Borges, né? De Medeiros, se não me engano. É um edifício, morava lá na cobertura, a gente via a lagoa, até acabou entrando o monstro, para ver emergir o monstro da lagoa que ele botou na letra. esse silêncio todo me atordoa. Atordoado eu permaneço atento na arquibancada para qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa. E então eu fui para lá, na varanda dele, ele botou a mesinha lá e tal, disse: quer tomar alguma coisa? Ele disse: eu tenho uma bebida aqui que eu gosto de vez em quando de tomar, quer provar? Era o Fernet, né? A bebida amarga. Né? Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor e etc. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. E eu me lembro que quando eu cheguei, disse assim, sentamos ali e tal, ele serviu a bebida. Eu disse: pois é, e a ideia do cálice? Ele disse assim: pois é, tem o cálice esse e tem o cálice. Então foram as duas coisas, a ideia do tormento, né, do sofrimento físico e, enfim, pela tortura, e a censura, com o cálice do calar-se, do verbo cálice de Jesus e o cálice do verbo calar-se, que era a censura na época. E aí nós sentamos e fizemos. Eu já havia levado algumas anotações de início da letra, aí a coisa da bebida amarga que ele me serviu, entrou também, ele botou a coisa do monstro da lagoa, que era a paisagem que a gente descortinava ali enquanto fazíamos a música, e ele, enfim, eu voltei para casa, alinhavei as últimas ideias, ele também, e, enfim, nós já havíamos combinado a melodia, como seria. Né? Que foi dali, então, ele fez 2 estrofes, eu fiz 2 estrofes e nós fizemos a canção, que acabou censurada. Tem um trechinho que eu quero mostrar para vocês, de que diante da censura, como o problema era a letra, né, que sofreu censura,
Os artistas, eles então cantam a melodia e fazendo colocando outras palavras, coisas que não dá para entender direito, e aí eles vão fazendo um jogo, brincando com isso, e eles cantarolam a melodia sem colocar a letra, já que o que sofreu censura foi a letra. Mas mesmo assim os microfones foram desligados. Vamos cantar um trechinho disso, que é bem legal. De vinho tinto de sangue. Meu som! Tarabambá, ahanadá, tiparabadá, tarabandá, tarabandá, tarabandá. No refrão, na entrada já de cara, a gente tem a participação do coro MPB4 e eles trazem um caráter dramático, inclusive, uma sonoridade mais introspectiva, uma sonoridade muito mais fechada. E ele já começa com esse impacto, né, sonoro mais fechado, mais carregado. Vamos começar com esse coro. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai, Afasta de mim esse cálice, Pai. afasta de mim esse cálice. Pai, Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Uma ênfase também toda especial nesse violão que nós temos de fundo, que ele é um violão mais dedilhado. É como se eu pegasse o violão, não, o violão tá aqui embaixo. Como se eu pegasse e eu fosse puxando, né, cada uma das cordas, dedilhando aquelas cordas e não tocando todas simultaneamente. Isso também traz um caráter um pouco mais fechado, um pouco mais intimista, um pouco mais introspectivo. Percebam, na estrofe, na primeira estrofe, ouçam. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Pai, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice De vinho tinto de sangue. Agora que a gente tem o retorno do refrão, a gente tem de novo essa entrada do coro. Agora, né, esse jogo aí do Chico com o Milton Nascimento, os dois cantando numa ideia de pergunta e resposta, e esse impacto do coro. Gente, a música, ela é carregada de uma sonoridade dramática. Isso fica muito evidente e essa é uma informação muito importante pra gente. Ainda sobre as partes musicais dessa obra, a gente tem uma textura homofônica. Eu tenho uma melodia principal com acompanhamento. Mas, professora, tem mais de uma pessoa cantando, mas a concepção dela é homofônica. Mesmo que eu tenha o coro naquele refrão, eles não se configuram como várias vozes simultaneamente. Ainda aquele coro, ele tem um caráter de acompanhamento da melodia principal. Ele tem um caráter um caráter secundário. Ele tem um caráter secundário. O violão é segundo plano, o coro é segundo plano. Os artistas, quando eles estão cantando, né, a nossa versão aí com Milton Nascimento e Caetano não. A nossa versão aí com Milton Nascimento e Chico Buarque tem um revezamento, então tem uma homofonia. Tem uma melodia principal aí em primeiro plano e as outras coisas todas com caráter secundário acontecendo de fato em um segundo plano. Textura homofônica, fácil. Estrutura, nós já falamos sobre essa estrutura muito simples e o meu refrão vai ser a parte A,
porque é uma música que já começa de cara com um refrão, se repete várias vezes. A estrofe, mesmo com mudança de letra, eu sigo com a mesma ideia melódica. A melodia é uma melodia de certa forma fácil, ela fica no ouvido, fica na cabeça, tranquila de decorar, né? Embora ela tenha uma harmonia mais elaborada, uma harmonia com coisas um pouco mais dissonantes, né? Ela tem uma elaboração maior e é esse caráter que nós já citamos, mais introspectivo, mais fechado. E o coro, ele reforça muito essa sonoridade mais introspectiva e mais fechada. Essa parte é importante pra gente. É uma música de andamento lento, é constante, não tem grandes variações de andamento, também não tem muita variação de dinâmica, né? O volume dela é um volume estável, se mantém numa certa estabilidade do início ao fim, tá? Música bem tranquila, vale a pena estar na nossa escuta. É uma música que agrega muito, tanto no sentido musical propriamente dito, quanto no sentido contextual. Uma letra riquíssima. Espero que vocês tenham gostado da análise de hoje, como sempre. Também espero que vocês estejam bem felizes, que seus sonhos se realizem. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau!